Atenção, senhoritas, o Censo 2022 divulgou os seus números e olha, eles não são nem um pouquinho otimistas para vocês. Há no Brasil hoje cerca de 6 milhões de mulheres a mais do que homens, isso em termos de números absolutos. Agora, se nós formos falar em termos de disponibilidade para relacionamento, eu tenho certeza que essa diferença é ainda maior e nesse vídeo vou apresentar a vocês 6 motivos do porquê essa diferença com certeza é muito maior em termos de disponibilidade para relacionamento. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Desde já eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, se você achar que isso possa ser útil à sua vida. Deixa aqui o seu gostei, também o seu comentário e compartilhe esse vídeo, principalmente com aquela sua amiga que é uma feminista empoderada. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo um link para uma reportagem onde você vai poder clicar lá e escrever o nome da sua cidade e descobrir quantas mulheres a mais tem na sua cidade do que homens. Senhores, é o seguinte, há aqui nesse canal, o vídeo que talvez seja mais assistido, é um vídeo a respeito do qual eu falo sobre o porquê as mulheres estão ficando cada vez mais encalhadas. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também um link para esse vídeo, porque muito do que eu vou falar aqui é apenas um complemento a esse vídeo. Sempre que eu falo sobre questões de relacionamento para as mulheres aqui, né, na nossa sociedade atual, esse vídeo é sempre uma referência. Então eu vou deixar um link para ele aqui na descrição. Eu sei que tem muita mulher que vai ficar revoltada comigo, como sempre, os feministas, talvez até algumas conservadoras e conservadores, enfim, ó, tô pouco me importando, porque aqui eu quero me dirigir mais uma vez às mulheres que ainda têm alguma viabilidade, que não se perderam. Prestem atenção, mas para não ficar só nas minhas palavras, eu vou exibir para vocês aqui agora um pequeno corte feito de um podcast onde uma mulher, não sei se ela é psicóloga ou o que ela é, mas enfim, ela fala algo extremamente pertinente e que tem muito a ver com o que eu vou falar nesse vídeo aqui. Por que as pessoas têm tantos problemas amorosos? Porque elas querem ter, elas sonham em ter aquilo que não dá para ter. As mulheres, em princípio, elas querem um engenheiro de 35 mil por mês, bonito, alto, mas não existe, vai pegar o açougueiro, minha senhora, pega o padeiro, vai dar uma volta, não é só o engenheiro bababá. Então elas têm um sonho, eu sei porque eu cuido de mulher e eu tenho certeza do que eu estou te falando, e um protótipo daquilo que ela quer ser. É engenheiro de 35 pau ou chefe de seção. Sabe, um cara... Não existe isso aí. Esse aí já casou. Esse você entrou na fila atrasada para pegar. Pelo amor de Deus. Você está atrasada. Então, assim... Como eu falei então no início do vídeo, lá na introdução, os dados apresentados pelo censo, eles são apresentados em termos de números absolutos. E é o seguinte, até os 24 anos... existem mais homens do que mulheres. Mas a partir dos 24 anos de idade, aí a população então de mulheres passa a ser maior do que a população de homens. E isso por um motivo que é meio evidente, né? A mortalidade dos homens é muito maior do que entre as mulheres, principalmente a partir dessa idade, por diversos motivos, meu amigo. Mortes violentas tais como homicídio, acidentes violentos, uso de entorpecentes, homens, né, que dão cabo da própria vida, enfim, então a mortalidade masculina passa a ser muito maior. Basta você, por exemplo, né, reconhecer o seguinte, 10 vezes mais homens morrem assassinados todos os anos do que mulheres. Enfim, então isso explicaria por que, a partir mais ou menos dessa idade, 24 anos, o número de mulheres passaria a ser maior do que o de homens. E o censo ainda indica uma outra tendência, tá? Existe uma tendência de que essa diferença vai aumentando a cada ano, porque ela já foi menor. Então a tendência é que no futuro a população brasileira seja cada vez mais feminina, ou seja, a diferença do número de mulheres para o número de homens vai aumentar cada vez mais, isso em termos de números absolutos. Agora, como eu falei também no início do vídeo, se nós formos analisar essa diferença em termos de disponibilidade para relacionamentos, meu amigo, eu não tenho nenhuma dúvida que essa diferença é ainda maior. E isso por quê? Porque é óbvio que o homem, para poder se relacionar, não basta ser homem. Ele também tem que estar apto, tem que ter certas características para poder se relacionar. E é exatamente aqui que uma série de fatores atinge muito mais o público masculino, né, os homens, do que as mulheres e acaba os inviabilizando para relacionamentos. Então, como eu falei, eu vou dar 6 motivos aqui, 6 razões, né, do porquê esse tipo de coisa acontece na nossa sociedade. Um primeiro fator aqui, meus amigos, que é muito evidente, né? A população carcerária é predominantemente masculina. Então você tem muito mais homens presos
do que mulheres. Você acha que é uma população pequena, meu amigo? São centenas de milhares de pessoas. E embora nós saibamos bem que existem determinados tipos de mulheres que gostam de se relacionar com esses elementos, né, tendo em vista aí o número de mulheres enormes que ficam nas portas de cadeia em dias de visitação, a gente sabe que, se a gente for honesto, realmente ainda não é a maioria das mulheres que gosta de se relacionar com esse tipo de elemento. Então você tira aí uma população enorme, como eu falei, são centenas de milhares de homens que estão fora do mercado de relacionamentos porque estão presos. Um segundo motivo, e esse também é um motivo histórico, é porque, em geral, os homens demoram mais do que as mulheres para amadurecerem em termos de relacionamento, aliás, amadurecimento em geral. Então, se você pega, por exemplo, uma mulher hoje com seus 18, 19 anos, embora ela não tenha a mesma maturidade de uma mulher dessa mesma idade há uns 50 anos atrás, ela está, sem dúvida alguma, apta para um relacionamento, tá ali apta para um casamento, né? Uma moça com 17, 18, daí para frente ela já está apta para um casamento. Agora, se você pega um homem hoje, meu amigo, com essa mesma idade, meu amigo, é praticamente um adolescente, ainda não tem vida profissional, ainda não tem emprego, não tem nada, não tem maturidade para estar em um relacionamento. Então, as mulheres, historicamente, sempre ficaram muito mais preparadas para relacionamento antes do que os homens. Então, esse é um segundo fator, né? As mulheres amadurecem mais cedo. Um terceiro fator, em geral, os homens têm muito mais problemas de ordens, enfim, psicológicas do que as mulheres, tais como depressão, problemas psiquiátricos, timidez, problemas de baixa autoestima, enfim. Então os homens são muito mais afetados por isso do que as mulheres. Isso acaba gerando muitas vezes esse número crescente de homens que nós temos hoje, que são virgens, ou homens que preferem simplesmente, sei lá, se entregar ao universo dos jogos, ou a qualquer outro tipo de atividade, e não querem mais saber de relacionamento. Então você tem um público de homens cada vez mais, voluntariamente ou involuntariamente, indisponíveis para relacionamentos, por conta de todos esses fatores. Homens que você vê que sofrem de alguma ordem, né, de perturbação, é muito mais comum entre homens do que mulheres. Então esse é um terceiro motivo do porquê existem menos homens disponíveis ainda, né, além da questão numérica, para relacionamentos. Um quarto fator que é bem moderno é que, graças às redes sociais e ao empoderamento que elas estão gerando aí nas moças mais novas, né, isso tudo com um amparo, com um esteio na hipergamia, os níveis de exigência das mulheres estão ficando cada vez mais absurdos e distantes da realidade do homem médio brasileiro. Então isso é um fenômeno que tem a ver com o que a mulher falou no começo do vídeo, inclusive, é exatamente a respeito disso que ela estava falando. A mulherada hoje está atrás do engenheiro, né, que ganha 35 mil por mês e não quer mais saber do trabalhador da construção civil, não quer mais saber do padeiro, não quer mais saber do eletricista, do bombeiro hidráulico, não quer mais saber daquele trabalhador do comércio, enfim, do servidor público, né, de muitos servidores públicos. Por quê? Porque todas as mulheres estão atrás do empresário, do cara que é milionário, do cara que tem 1,90 m, do cara que é atlético, do cara que é o Christian Grey. No vídeo, inclusive, que eu vou deixar para vocês aqui a descrição, né, na descrição do vídeo, o link, eu falo exatamente sobre essa síndrome de Christian Grey, que é a síndrome de achar que o cara perfeito vai existir para todas as mulheres. E não é assim que funciona, minhas filhas, até porque nem todas vocês são perfeitas, né? Então não tem nenhum problema aceitar um cara que não seja perfeito. Mas como hoje em dia as mulheres todas, né, estão atrás do Christian Grey, e não existe Christian Grey para todos, isso é evidente. Então isso é mais um fator que leva a esse número de homens disponíveis para relacionamento ser ainda menor. Um quinto fator, que esse também não é novo, mas tem aumentado significativamente nas nossas sociedades ocidentais modernas, é que o número de homens que gostam da mesma fruta que as mulheres tem aumentado significativamente por uma série de fatores que não vem ao caso agora abordar nesse vídeo, mas é algo empiricamente constatável. E diferentemente das mulheres, né, que geralmente por modismo ou por ter uma bissexualidade muito mais natural que os homens, que vão lá e experimentam isso na adolescência e depois enveredam pela heterossexualidade de novo, ou pelo menos vão buscar um homem para se relacionar, muitos homens que enveredam por esse caminho, meu amigo, eles simplesmente não voltam mais. Eles simplesmente se tornam homens ali indisponíveis para um relacionamento com uma mulher. E como eu falei, é um número cada vez maior de homens. Isso é algo empiricamente, né, constatável. Então isso, de fato, diminui ainda mais o número de homens disponíveis para relacionamentos com uma mulher.
E por fim, um sexto fator, e tem vídeo aqui no canal que eu falo muito a respeito disso, o aumento da tecnologia e as ofertas de, enfim, conteúdo sexual ou de relacionamento que vão ser cada vez mais oferecidos para homens por meio de universos virtuais, por meio de androides, né, cada vez mais realistas, ou mesmo robôs sexuais mais avançados, enfim, essa oferta, né, desse tipo de material para os homens vai fazer com que ainda mais homens se tornem indisponíveis para relacionamentos. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo um link para 2 vídeos que eu falo sobre esse assunto, né? Com base naquela profecia lá de Isaías 4:1, que tem tudo a ver com o que eu estou dizendo aqui também, né? De que haverá um momento em que 7 mulheres procurarão um homem. É claro que isso é um número simbólico, mas enfim, muito mais mulheres disponíveis do que homens buscando um casamento. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para esses 2 vídeos onde eu falo. Um eu falo sobre o metaverso e outro eu falo sobre questões de Android e robôs sexuais. Enfim, então essa tecnologia vai fazer com que ainda mais homens se tornem indisponíveis para relacionamento. Diante desse quadro, é inevitável, e aí o patriarcado messiânico tem propostas para isso, que certas práticas, meu amigo, elas vão retornar. Se você é pai, se você é mãe de meninas, se você quiser que as suas filhas tenham no futuro um relacionamento viável, é imprescindível que práticas tais como, por exemplo, casamentos arranjados voltem a acontecer. Porque, como eu falei, esse gap vai só aumentar por diversos fatores. Então, se você, que é pai e mãe de menina no futuro, quiser dar um relacionamento viável para sua filha, é inevitável que a prática de arranjos ela seja restaurada. E a ideia do patriarcado messiânico é exatamente essa. Pequenas comunidades sendo criadas e aí essas famílias entre si vão arranjando esse tipo de casamento. E um segundo fator que também faz parte da proposta do patriarcado messiânico é exatamente a questão da poliginia. Porque os homens que sejam realmente viáveis para casamento no futuro, eles vão diminuir, meu amigo, vertiginosamente. Então não vai ter como exigir desses caras ali um casamento monogâmico, porque não vai ter homem para todas as mulheres. E aí, nesse cenário, é óbvio que se você quiser que a sua filha tenha um bom casamento, muito mais importante do que ela ter um marido monogâmico, vai ser ela ter ali um bom marido, ainda que ele seja poligínico. Se ele realmente tratar muito bem a esposa ou as esposas dele, não vai ter nenhum problema. Então essas 2 práticas fazem parte ali, enfim, dos princípios disso que eu tenho compartilhado com vocês como patriarcado messiânico, e certamente essas práticas serão restauradas no futuro. Portanto, minhas filhas, vocês que ainda estão aqui em uma sociedade onde o gap ainda não é tão grande, onde o número de homens disponíveis para relacionamento ainda não é tão menor do que vai ser no futuro, prestem atenção, não fiquem caindo nessa conversinha de empoderamento, de liberação sexual. A cada homem que encosta em vocês, a cada relacionamento que vocês têm frustrado, são traumas que vocês trazem para a vida de vocês, e já está cheio de pesquisa aí indicando que quanto mais parceiros uma mulher tem, menores são as chances de que ela realmente tenha um relacionamento viável no futuro. O melhor momento que você tem para arranjar um relacionamento viável, um relacionamento que realmente você vai buscar a sua felicidade, é ali por volta do início dos seus 20 anos, 21, 22, ali 23, 24 aqui, no máximo. Não perca tempo, não caia nessa conversa. Eu sei que hoje vocês ouvem coisas do tipo, que o casamento é opressor, que a maternidade é opressora, que vocês têm que ir atrás da sua carreira, do seu desenvolvimento. Minhas filhas, se vocês quiserem fazer isso, façam concomitantemente com a busca por um relacionamento viável, um relacionamento saudável, e vocês vão conseguir isso ali no início da juventude de vocês, quando vocês têm fertilidade, quando vocês têm juventude, quando vocês têm jovialidade, tudo para oferecer para um homem que realmente vai poder, então, dar a vocês um relacionamento viável. Agora, se vocês quiserem ficar ouvindo aí esse discurso dessas mulheres que hoje dizem, né, que não, já estão mais velhas, já passaram dos 40. A gente não precisa de homem pra nada, a gente é feliz. Aí tu vai ver a mulher cheia de gato. E é um discurso que você vê que é nitidamente da boca pra fora. Por quê? Pra essas mulheres já não tem mais alternativa. Ou elas vão baixar significativamente a régua delas para ainda conseguir algum relacionamento minimamente viável que seja, ou elas realmente vão ter que ficar sustentando esse discurso de que elas são felizes e não precisam de homem para nada, né? O que a gente sabe que é uma grande mentira, porque em geral os seres humanos foram criados para se relacionar. O Altíssimo nos criou para que nós nos relacionássemos. Agora, infelizmente, isso realmente tem se tornado algo cada vez mais inviável. Portanto, minhas filhas, se quiserem me chamar de machista, de reacionária, etc, etc, é com vocês. Mas eu tenho certeza que as moças do remanescente, que é para quem eu sempre tenho me dirigido aqui nesse canal, né? Afinal de contas, o remanescente, ele existiu, ele existe e sempre existirá. Então eu tenho certeza que para vocês o que eu estou dizendo aqui vai fazer muito sentido. Lembrando sempre de uma coisa, senhores, como eu sempre digo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que o Altíssimo nos abençoe.